Olá, que tal? Bien? Então, vamos lá para o nosso livro, gente, página 408, matéria do quarto bimestre, tá bom? Vamos lá. La voz passiva, esse assunto a gente tem que ter muita paciência, porque ele tem muitos detalhes, tá bom? Assim, se você tiver uma boa base de português, você consegue desenvolver essa voz passiva no espanhol, tá bom? Mas vamos lá. Como é que funciona essa parte da gramática no espanhol? Vou ler para vocês aí, página 408. Abram seus livros e acompanhem junto com a tia. La voz passiva. Beleza. La voz del verbo indica si el sujeto ejerce o practica la acción. Cuando se practica la acción es una voz activa, ¿sí? O si sofre. Si sofre la acción, entonces se recibe la acción, es que é voz passiva. Vamos lá. Então, eu li essa emenda aí. Então, vamos ver como é que funciona. Voz ativa. Como é que funciona essa voz ativa? Pepa hizo el proyecto. Pepa fez o projeto. Quem fez o projeto? Não foi a Pepa? Quem executou esse projeto? Não foi a Pepa? Então, a Pepa, ela é a voz ativa, tá? A Pepa é esse sujeito ativo aí dessa oração, tá? É uma frase muito tranquila, muito, sabe, de boa. A gente fala, nem percebe que tá falando uma voz ativa, mas estamos. Agora, vamos para essa voz passiva. El proyecto fue hecho por Pepa. Peraí, a gente trocou a situação? Trocamos. Eu falei a mesma situação, mas trocamos, invertemos na hora de criar essa oração. El proyecto vem na frente, e aí eu vou precisar do meu verbo ser, do meu verbo auxiliar, beleza? Então, se eu falar no passado, né, o ser vai virar foi. Então, tá aí, ó, bonitinho. Vê se tá batendo. El proyecto foi hecho. Hecho é o verbo fazer. Mas só que pra gente montar essa estrutura, eu preciso que esse meu verbo, ele esteja no particípio. O meu verbo fazer ou o meu verbo hacer, que em espanhol vai virar hecho. Beleza? Vai virar hecho. Se fosse em português, seria o projeto foi feito. Mas aqui é espanhol, el proyecto é a mesma linha de raciocínio. El proyecto foi hecho. Eu vou precisar do por. Eu preciso dessa partícula aqui para fazer a ligação, né? Então, vamos lá. Eu preciso dessa preposição aqui. Então, vamos lá. El proyecto foi hecho por... Tem que colocar o por, senão vai ficar faltando alguma coisa. E aí, a Pepa, ela vira agente da passiva. A Pepa é o sujeito, mas aqui ela virou o quê? Um agente, tá? Um agente da passiva. Simplesmente isso. A Pepa é um sujeito, agente da passiva. Então, beleza? Então, você tem que destrinchar palavra por palavra para você estruturar a voz passiva, porque ela é encrenqueira, essa voz passiva. Ela é mais difícil da gente assimilar, até porque a gente não fala desse jeito em uma conversa. A gente vai falar assim, pô, a Pepa fez bem o projeto, né? É, fez mesmo? Legal. Eu não vou falar assim, o projeto foi feito pela Pepa. Vai falar, e aí? Só se fosse assim, aquele projeto foi feito por ela. Pode até rolar, mas geralmente a gente vai falar dessa forminha, tá? Então, aqui, olha, eu proyecto veio para frente, eu precisei do meu verbo auxiliar, que é o verbo ser, e precisei do meu particípio. Tia, tem que decorar? Cara, não é decorar. É você pegar a visão, poder fazer uma boa prova, né? Não ficar com essas informações truncadas na cabeça, beleza? Tá bom? Então, aqui tá, até colocou assim, ó, prestarem atenção.
Em espanhol, há preferência por uso de voz ativa, assim como aqui, viu? Foi o que eu falei. Essa daí a voz ativa reina em tudo. Agora vamos lá, gente. Formação de la passiva. Até falei com vocês ali, tintim por tintim, cada partícula eu disse gramaticalmente, destrinchamos. Mas aqui, olha, tem a fórmula. Preciso do meu verbo auxiliar ser, ser no passado virou foi. Eu preciso do meu particípio do verbo principal, no caso aí do exemplo do nosso livro, virou hecho, né, que era o verbo a ser. Aí precisei da minha conjunção por, conjunção não, perdão, precisei da minha preposição por, e depois precisei do agente. Esse meu agente aqui é o meu sujeito, que foi lá para trás. Combinado? Tá? Então aí, ó, os elementos das vozes. Voz ativa. Preciso do meu sujeito ativo. Eu preciso de um verbo transitivo. Se não tiver, não vai rolar. E eu preciso que o verbo transitivo sempre pede um complemento. Beleza. Tá tudo aqui explicado, destrinchado essa oração? Tá. Vamos ver se vai dar certo no exemplo. La diretoria hizo la reunión. A diretoria fez a reunião. Então, a diretoria fez. Esse meu verbo aqui, ó, fez, fazer, meu verbo hacer, que virou isso, que a gente colocou ele aqui, ó, bonitinho, conjugadinho, verbo transitivo, ó, la diretoria hizo, complemento, a reunião, voz ativa, perfeitamente. Vamos ver se nessa voz passiva vai dar certo? O que a gente precisa? De um sujeito paciente. Ele deixa de ser aquele sujeito, né, principal. Então, ele virou um sujeito que tem que ter paciência, porque ele virou paciente. Ai, que ridícula essa piada. Mas vamos lá. Verbo em la voz passiva. Qual é o verbo que vai ficar na voz passiva? Aqui é o meu verbo auxiliar ser. Virou foi. Hecho. La reunião foi hecho por quem? Por la diretora. Porque agora a diretora, eu falei diretoria aqui? Ela é diretora. E aqui, ó, por la diretora, que era um sujeito, aqui virou um sujeito agente. Ele só trocou o nome, continua sendo sujeito, mas virou sujeito agente, tá? E aqui a gente precisou da partícula por. Beleza? Então, foi tranquilo até agora? Eu sei que é muita informação, mas quando a gente começa a praticar, a gente vê que, pô, é tudo que a gente fala. Entendeu? Aí vamos lá. Nós temos um outro tipo de voz, outro tipo. Nós temos a voz passiva reflexa. O que seria esse tipo de voz passiva reflexa? Refleja. Perdón, lo siento, porque estoy un poquito cansada. Entonces, tiene momento que hablo con un poquito de dificuldade, pero que estou muito cansada, solamente isso, assim. Ok, então vamos lá. Como é que funciona? La voz passiva refleja. Como é que é? Seria o sujeito, agente e paciente. Eu tenho os meus dois sujeitos aí, que como é que funciona essa situação? É aquele que simultaneamente executa e sofre a ação, tá bom? Voz passiva reflexiva é aquele que existe o sujeito, o agente e o paciente. É a mesma pessoa, gente, mesma pessoa. Só que ele consegue, na oração, ele consegue simultaneamente, ele vira os dois, gente, é muito louco. Vou dar um exemplo aqui. Meu exemplo eu achei bem tranquilo. Ella cepilló-se despacio. Ela escovou-se, né? Pode ser o dente ou o cabelo, despacio, lentamente, lento, de forma lenta. Então, ela, que é o sujeito, ela mesma executa a ação dela, ela não precisa de ninguém. Então, simultaneamente, ela consegue fazer as duas coisas. A pessoa
a pessoa penteou o cabelo despacio. Ella cepilhou-se despacio. Ela mesma é a sujeito, ela mesma penteia o cabelo, ela mesma é o paciente, o agente, ela é tudo. Por quê? Porque trata-se de uma voz reflexiva. É quando recai a ação sobre a pessoa. Entendeu? É assim, é como se eu falasse assim, Oye, me despertei. Oye, despertei-me muito temprano. Então, eu falei, poxa, quem pode fazer isso por mim? Não é eu mesma? Não sou eu mesmo que tenho que acordar? Então, eu mesma me desperto, eu mesma acordo e recai tudo sobre mim, tá? Porque eu tô falando de mim. É um pouquinho complicado, mas dá certo. Eu vou dar um exemplo aqui também do livro. Dei o meu exemplo que eu achei bem mais básico, mas vamos lá. Ó, se construiu um edifício cerca de aqui. Construiu-se um edifício perto daqui. É como se fosse assim, parece que o edifício se construiu sozinho, né? Quando a gente fala assim, ó, se construiu, tá? E aí eu precisei dessa minha partícula C aqui, no caso do espanhol. Beleza? Aí aqui, ó, passiva com ser. Vamos lá. O edifício foi construído cerca de aqui. O edifício foi construído perto daqui. Eu conversando com uma pessoa e aí o edifício, que é o meu sujeito, né, ele vira passivo. E por que tá escrito com ser aqui? Porque, ó, o meu ser veio pra cá, conjugado, tá bom? Passado aqui. Beleza? Então é mais ou menos isso, tá bom? Mais ou menos isso não, é isso, mas é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês, tá bom? La formação de la voz passiva reflexa. O que eu vou precisar? Da minha partícula C, do meu verbo transitivo e do meu sujeito paciente. Pode ser coisa ou pessoa, tá bom? Então aqui, olha, cada pedacinho da minha frase existe um direcionamento gramatical, existe um nome, né? Isso é sintaxe, né? Loucura. Vamos lá, gente. Agora, nós vamos para os exercícios. Só antes de eu ir para os exercícios, eu gosto de falar sobre questão comentada, porque eu sei que já está pronto. Mas é legal a gente confirmar aquilo que às vezes a gente, pô, será que é isso que eu tô pensando? Não sei. Aí a gente vai numa questão comentada e a gente tira dúvida. Ativa ou passiva? Tá pedindo. Essa aí é ativa ou passiva? La catedral tiene dos torres muy altas. A catedral tem duas torres muito altas. Vamos lá? Ativa. Por quê? Pois o sujeito está sofrendo, tá? Ó, pois o sujeito não está, perdão, eu tô sem óculos. Pois o sujeito não está sofrendo ou recebendo nenhuma ação. A voz indica, essa voz ativa indica que o sujeito exerce a ação. Então, a catedral tem duas torres muito altas. Beleza? Então tá. Agora a gente vai fazer esses exercícios aqui, olha. O 1, o 2, tá? Número 3. E o número 4. Ok? Agora vamos aqui para ver o que nós temos para fazer. Do exercício 1 até o 4, corresponde à página 409, tá bom? Aí temos o 5 também para fazer. E aí a gente fecha, não vamos nos prolongar muito, porque o ideal, pegou a visão dessa parte da gramática que é complexa, faz um pouquinho só de exercício. Porque se você sair páginas e páginas, tipo assim, o cérebro cansa, né? E você não consegue absorver bem aquilo que foi falado. Então faz um pouquinho e aí calcifica, tá? Então era isso que eu queria, era essa aula que eu queria deixar para vocês. Ahora estoy me quedando por acá. Sí. Y hasta luego. Hasta la vista.